Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para nossa série dos maiores enxadristas da história do Espírito Santo. Na sétima colocação a gente teve o grande Mário Arnaldo Verde Belo e no último vídeo, na sexta colocação, tivemos o Hermes Vazolé. E fica a incógnita, fica a dúvida de quem será o quinto colocado na minha lista. Lembrando novamente que essa é a minha lista, tá, pessoal? Você pode estar falando a sua lista aí no chat, você pode estar discordando da minha opinião, mas aqui eu vou mostrar a minha opinião, que é uma soma, é uma média aí entre tanto força de jogo, quanto também títulos que conquistou, né, relevância realmente aqui no estado, tá bom? Uma dica sobre o quinto colocado é que ele é da capital, ele joga bastante torneios, ele é um cara que apoia muito tudo que fomenta o xadrez, né? Tudo do xadrez ele tá apoiando, sempre tá apoiando. Ele é um jogador muito, mas muito sólido, talvez o mais sólido do estado. Tem um repertório que ele só joga o mesmo repertório, um E5zinho, né? Uma berlinesa ali, né? O E5 com a berlinesa e uma, eu acho que é a defesa Merano, né? Do Gambito da Dama, aquela eslavazinha com C6. De brancas, ele joga o peão-rei tradicional dele. E aí? Você já sabe quem é esse jogador sólido? Muro de pedra aí do Espírito Santo? Para falar um pouquinho mais e já entregar praticamente, ele foi tricampeão estadual pensado. Acho que foi em 96, 97, duas vezes na década de 90 e uma vez no ano de 2003, que é o título mais importante, talvez, aí, desses que ele conquistou. E além disso, ele foi campeão rápido, Blitz também, e sempre tá ganhando os torneios aqui no Espírito Santo. Acho que agora ficou bem fácil, né? Então, vamos dar uma olhada? Esse jogador, ele é nada mais, nada menos que, vamos ver, Rogério Zanon, o grande Zanon, né? Fortíssimo jogador, foi presidente aí também da Federação do Espírito Santo, numa das melhores épocas, todo mundo fala que era uma das melhores épocas, época que ele fomentava muito torneio, que a gente também estava ganhando muito apoio, tinha muito material, sendo muito material de qualidade, muito torneio internacional, e o Zanon, ele na minha opinião, não pode ser deixado de fora dessa lista, e não pode ser deixado de fora dos 5 melhores, tá? Tricampeão estadual. E a partida que eu vou mostrar dele, na verdade, é enfatizando o torneio que eu falei, né? De 2003, o torneio que ele se tornou tricampeão estadual. Vamos mostrar um pouquinho desse torneio. Deixa eu só passar aqui, ó. Vou botar, eu acho que é essa cena aqui. E aí, deixa eu colocar aqui, que vai ficar meio confuso. Vamos lá, vou colocar aqui agora esse, ó. Isso tá aqui, ó. Esse foi o torneio estadual de 2003. Olha o torneio que o Zanon ganhou. Primeiro que ele era, se você descer um pouquinho aqui, você vai ver que no ranking inicial, é esse daqui, ó. O Zanon, ele era o número 8. O primeiro colocado era o Jorge Bittencourt no ranking inicial. Agdamos era o segundo. Cantarino era o terceiro ali de rating. Jorge Wilson, olha o torneio, cara. André Luiz aí com 266. Hermes Vazolé com 235. Sérgio com 228. O Zanon ali em oitavo com 218. O Nami nessa época com 2,100. Tinha aí também o César Romeu em décimo, 2039. Paulo César Vieira. José Eustáquio, ou seja, fortíssimo, né? Torneio muito forte. Um dos torneios mais fortes que o Espírito Santo já teve. Só tava faltando o Moacir Bortoloso aí para fechar aí a lista de realmente esse torneio era talvez foi o mais forte da história do estado. Então, o Zanon ele era o pré-rank 8, mas você pode observar aqui na última rodada o Zanon ele estava na mesa 1 jogando contra nada mais nada menos do que o Namir, disputando o título. Na mesa 2, também na briga do título, tinha o Agdamos jogando contra o Jorge Wills. E na mesa 3, a gente tinha o Jorge Bittencourt, né? Que surpresa. Tava na mesa 3 o Bittencourt. O Bittencourt jogando contra... Vamos ver o nome desse cara que eu não conheço aí. É o Kirishamurt Jareski. Não conheço esse cara, mas tava com 4 pontos. Ele tava bem ali no torneio. E o Zanon, ele puxa o ponto aí
contra o Nami nessa última rodada e se sagra campeão. E o Agdamos, ele empata com o Jorge Wilson, então ele não tem nenhum... Ele é campeão isolado, o Zanon, nesse torneio, desse super torneio do Espírito Santo. Foi campeão isolado. Se você for olhar aqui, ele termina o torneio com 6,5 pontos. E o segundo colocado ficou o Agdamos com 6 e o Bittencourt também com 6 pontos, tá bom? Então agora, galera, a gente vai dar uma olhada nessa partida que foi decisiva para o Zanon ganhar o título de campeão... estadual, né? Esse tricampeonato aí do Zanon. Qual partida foi essa? Deixa eu abrir aqui pra gente, aqui, mexendo no OBS, olha só. Aqui eu fecho esse e abro esse daqui e fecho esse daqui. Beleza aí. Pronto, estamos no tabuleiro. Aqui o tabuleirinho bonitinho. E o Zanon tava de brancas jogando contra o Namir de pretas. O Zanon nessa época com 218 e o Namir nessa época com 2,100. Como eu disse, o Zanon ele é um jogador de E4 atualmente, mas nessa época aí ele ainda não tinha montado o repertório sólido dele, né? Então ele manda um peão da dama que não deixa de ser sólido. O Nami joga um cavalo F6, o Nami sempre muito flexível. Então acho que essa partida para o Zanon era uma partida muito difícil. Era muito difícil, podia dar qualquer coisa. Podia dar qualquer coisa. O Nami podia ter ganho aí e ter se tornado também o campeão. Acho que seria o bicampeonato estadual do Nami, ou acho que tricampeonato estadual do Nami, isso daí seria. C4, e aí o Nami joga C5. Tem gente que acha que só eu jogo Benko, só eu e o Mario, mas o Nami, ele também, muitas vezes eu já vi ele jogando o Gambito Benko. Só que aqui o Zanon, ele recusa o Benko. Ele joga um cavalo F3, que é um pouco inferior, que as pretas podem capturar em D4 e jogar em uma versão na siciliana, melhorada. O Nami, ele joga G6 aqui, que também tá bom, mas ainda dá a chance do Zanon avançar, né, e entrar aí no Gambito Benko. Seria, em tese, melhor, né, jogar contra o Gambito Benko do que jogar contra a siciliana. O Zanon segue com o cavalo C3 e agora o Nami captura, cavalo captura, bispo para casa de G7, o Zanon manda E4 e a gente tá aqui exatamente numa siciliana dragão acelerada, né? A famosa dragão acelerada. Foi jogado D6, o famoso centro, Marox D6, bispo para casa de E2, cavalo C6. O normal aqui depois do cavalo C6 é seguir o desenvolvimento com bispo E3 e tal. Mas o Zanon joga um lance aqui que eu não gosto muito. Porém não é um lance que é um lance ruim, né? Ele joga cavalo captura C6. Esse lance para mim, ele não é um lance posicionalmente correto, porque o cavalo ele tá bem centralizado. E quando ele captura em C6, ele traz aí um peão do Nami pro centro do tabuleiro. Mas a posição segue bem interessante, com bispo E3. E depois do lance roque, as brancas jogam roque também. E o Nami joga dama C7. Vai começar a verdadeira batalha. Eles estão começando a sair da abertura para entrar no meio jogo. Essa partida, cara, eu vi essa partida assim, é cheia de reviravoltas. Vocês vão ver, vocês vão gostar bastante. Torre C1, o Zanon joga, ameaçando em algum momento, quem sabe, né? Algum tipo de abertura da coluna aí em cima da dama. Então, torre na coluna da dama é sempre chato, né? Torre para casa de B8, pressionando o ponto de B2. O Zanon já joga aqui um B3. E o Nami, ele já observa as casas fracas, jogador posicional do jeito que o Nami é, joga um cavalo D7, que toca lá no cavalo de C3 com o bispo e prepara para melhorar o cavalo, quem sabe, por meio de cavalo E5 ou cavalo C5. Ideia também de fazer, em algum momento, algum tipo de F5. E aqui, o Zanon joga bispo D4. Ele mesmo propõe a troca dos bispos. E essa troca, ela costuma ser interessante pro lado das pretas, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse tipo de posição em que o preto ele tem desvantagem de espaço, você trocar peças pode aliviar um pouco a vantagem das brancas, essa vantagem de espaço. Outro lance interessante aqui seria também para o Nami jogar bispo H6, também seria legal, tá? Ativando o bispo, tanto manter o bispo quanto trocar são lances interessantes. Então bispo captura, dama captura, e aqui o Nami joga dama B6, propondo a troca de damas. A gente sabe que o Nami é um jogador bastante posicional também, né? E ele estava querendo aqui levar, quem sabe, para um final em que ele tivesse uma vantagem estrutural. Bastante posicional e bastante estratégico, né, o Nami. Dama D1, o Zanon recusa a troca de damas. Ele quer tentar manter as damas para poder tentar vencer. Segue cavalo C5, melhorando o cavalo aqui, o Nami. Ideias também de jogar cavalo E6, em algum momento botar um C5 e um cavalo indo para D4. Isso ia ser interessante, tá? Rei para casa de H1. E agora é jogado o lance bispo E6. Um lance de desenvolvimento, preparando para trazer a torre. Quem sabe, depois de um torre D8, você poder apoiar um D5. Podia ser uma ideia.
O Zanon agora parte para cima. F4, ideia de jogar F5, né? E colocar problemas no flanco rei. E aqui o Nami ele complica a posição e ela vai virar um caos. Ele joga o lance F5. Então, a posição aqui, agora sim, realmente vai virar terra de ninguém, né? O lance que poderia ser jogado seria um F6, para poder, quem sabe, ter uma casa ali pro bispo no flanco de rei. Bispo D7, também voltando o bispo já sendo profilático contra o avanço F5. Mas o F5 também é jogável, só que a posição agora ela vai ficar muito complicada. Segue E captura F5, não, é agora, né? Bispo F3 e agora torre de E, D8, dama E2 e agora sim F captura E4. E aí, a gente tem aqui uma mudança estrutural. Se você observar bem, você vai ver que o Nami, ele tem 2 peões centrais, mas esses peões eles estão assim, meio fracos, né? Atrasados. Tem que ver se esses peões eles vão conseguir entrar no jogo. Acabou que o Nami ele criou muitas debilidades. O rei dele ficou muito debilitado. Principalmente pela grande diagonal, ali a diagonal de casas pretas. E também pelas fraquezas no peão, nesses peões centrais, né? Tanto o peão de E7 quanto o peão de D6. Então, depois de cavalo captura C5, dama toma C5 do Nami, o Zanon ele joga aqui o lance bispo para G4. Ele quer tentar entrar no final de peças pesadas, que faz bastante sentido, tá, galera? Porque o rei do Zanon, ele tá muito mais seguro do que o rei do Nami. Observa bem. Olha o rei do Nami, todo cheio de diagonais abertos. E o do Zanon tá seguro ali na casa de H1. Pelo menos por enquanto. O Nami aqui, ele joga E5. Um lance bastante interessante. Ele o lance que se livra, talvez, das debilidades, né? E começa a tentar colocar um dinamismo na posição. Ele quer, talvez, criar um peão passado. Ou um lance E4, etc. E agora, o Zanon joga bispo captura F5. E aqui, o Nami ele joga o lance torre captura F5. A posição ela vai tendendo aí para a famosa quarta fase, né? O famoso final de peças pesadas, que é sempre um final com muitas chances de ataque. Segue F4, não, G4. E depois de torre para casa de F7, F5. Criando aí problemas, tentando abrir o rei do Nami a todo custo. Depois de torre de E, F8. O Zanon joga torre de C para D1. Também tentando colocar uma pressão no ponto de D6. Rei para casa de G7. Dama D3. A posição ainda equilibrada. Torre para casa de F6. Agora, o Zanon ele joga G5, que é um erro. E nessa posição, o Nami tá ganho. Ele tinha uma chance aqui de vencer a partida, que era torre captura F5, que ele fez. Mas depois de torre captura F5, ele deveria ter tomado de torre a torre em F5. O Nami aqui jogou G captura F5 e a posição ela fica muito complexa, né? Dá para entender muito bem o lance do Nami, porque ele tá apostando nesses 2 peões passados, né? E eu aposto que eles estavam apurados, cara. Aqui a gente já tá chegando no lance 30, o apuro já deve ter chegado os 2. Acho que eles estavam já bem apurados. O Zanon claramente captura e entra nesse final aqui, final materialmente equilibrado, mas a ideia do Nami é apostar nesse peão de E e nesse peão de F, que realmente é assustador, galera. É muito assustador. Então, ele começa com E4. O Zanon aqui joga rei para casa de G2 e depois de torre E8, o Zanon joga o lance torre F6. E aí que tá o problema, que agora esses peões que antes eram assustadores, eles vão começando a ficar fracos, né? Esse torre F6 foi muito chato. Depois de torre E5, rei para casa de F2, o rei do Zanon, ele tá chegando para bloquear a posição. Segue aqui H4, mantendo a posição, peão captura e torre para casa de A5. Acho que o último uma última tentativa do Nami de tentar entrar pelo flanco de dama, mas o Zanon aqui ele joga o lance A4 e depois de torre para casa de E5, rei para casa de E3, segue C5, torre para casa de D6, F4, a posição ela vai ficando complexa, mas o F4 parece que é muito bom, porque depois de rei captura, o peão ele vai avançar. Na verdade, ele não é bom. Então, esse foi o erro fatal do Nami. Aqui a posição ela ainda é equilibrada, ela ainda é complexa, mas depois do F4, rei captura F4, a questão é que o Zanon consegue voltar. Então, F3, torre D1, E2, desculpa, torre para casa de E1, voltou a torre, circulou aqui e simplesmente pegou. E o final aqui, os peões das pretas estão muito fracos, né? Vai cair muita coisa aqui. O Zanon foi com calma, capturou esse final de 2 aí. Vai ganhar facilmente. E o Zanon acaba ganhando, né? O Nami ainda
tenta um truque, mas agora tá cortado o rei e simplesmente vai perder, né? E ainda ganha no, na ponte de Lucenazinha, né? No finalzinho de torre com peão a mais, vai avançando, e aí chega no momento certo, ele vem, volta e pronto. Criou ali para poder avançar o peão e vencer a partida. Então o Zanon aí, esse torneio do Zanon ele foi espetacular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês concordem comigo também. O Zanon ele merece a quinta colocação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.